Entrevista Central. Hoje vamos fazer um balanço de 2020 e para nos ajudar está conosco aqui Alexandre Conceição. Ele é da coordenação nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e também da Via Campesina. Alexandre, agradecemos sua participação. 2020 é o ano da pandemia, mas também foi o ano de ações de solidariedade em massa feitas pelo MST e por outros movimentos sociais. Você pode nos fazer um balanço dessas ações de solidariedade? Primeiro, é bom lembrar que a pandemia chegou, mas antes tinha crise econômica muito forte que afetava todo o povo brasileiro. Crise econômica, com desemprego, com a baixa da renda, com a inflação. E com a pandemia, a situação piorou ainda mais. E o que o Movimento Sem Terra fez? Buscou, a partir da produção de alimentos saudáveis, apoiar e contribuir com a solidariedade para aqueles que não tinham condições de comprar um alimento que estava muito caro e estavam passando necessidade. Por isso, as ações de solidariedade foi uma disputa de um valor social com a população mais carente, para que a gente possa organizar essa população, para que ela possa ter alternativa de emprego e renda. Então, a solidariedade, ela visa organizar o povo, mas também dar a ele a necessidade do alimento que precisava e, ao mesmo tempo, nós, como MST, ajudar a organizar a nossa produção. E foi isso que nós fizemos. Entendemos que nessa crise econômica e pandemia, nós não sairemos só dela, senão de forma solidária com todo o povo brasileiro e um novo projeto político. Alexandre, o MST tem uma característica de lutar pela classe trabalhadora e seja qual for o governo. Já passou pelo governo Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e o governo Temer. Estamos agora no governo Bolsonaro, no ano da pandemia. Qual a diferença da relação do movimento com esses governos anteriores e com o atual governo Bolsonaro? Esse ano de 2020 nós enfrentamos um governo fascista e que visa acabar com a reforma agrária. E para isso eles fizeram mais de 70 entulhos, que nós estamos chamando de entulhos autoritários na reforma agrária, com portarias, com medidas coercitivas, utilizando a força nacional para perseguir trabalhador, para perseguir a produção de alimentos. Então nós enfrentamos isso, enfrentamos muitos despejos e vencemos todos. Vencemos em Recife, em Caruaru, aliás, vencemos em Minas Gerais, vencemos na Bahia. E todas as reintegrações de posse nós estamos resistindo, por quê? Porque pela nossa solidariedade, nós também recebemos a solidariedade da sociedade. E por isso, nós enfrentamos esse governo de frente a frente e vamos derrotar esse governo. Se não agora, nesses próximos anos, derrotaremos nas eleições de 2022. E você falou dessas tentativas de despejo, por exemplo, do assentamento Normandia em Pernambuco, que é um assentamento consolidado, que tem uma produção incrível. Como está a situação da reforma agrária e dos acampamentos neste ano de 2020? Como ficou a situação com esse governo? O governo Bolsonaro, junto com o Naban Garcia, que é uma das espécies pior de ser humano que possa existir, os dois juntos, trataram de acabar com a reforma agrária para roubarem e grilarem terra ao benefício do latifundiário. Então, os latifundiários estão no bel prazer no governo Bolsonaro e, por isso, esse ataque frontal à produção de alimento, à educação, e, por isso, dá despejo nos centros de formações. E, nesse sentido, nós temos a solidariedade do povo da cidade e temos enfrentado. As ações do governo de desmonte completo da reforma agrária, de privatização dos lotes da reforma agrária e de entrega daquilo que é mais sublime de uma nação, que é a soberania alimentar. Eles estão acabando com a soberania alimentar, com a segurança alimentar. E o Movimento Sem Terra tem resistido nesse ano de 2020, produzindo ainda mais alimento e sendo solidário com toda a população. O Alexandre, e o MST defende a agricultura familiar, a produção de alimentos sem agrotóxico, mas esse ano foi um ano de isolamento social. Você falou agora. Como ficou a questão da comercialização dos alimentos, tendo em vista que a agricultura familiar é quem produz o alimento que o povo brasileiro come? O governo Bolsonaro defende o quê? Defende a não reforma agrária, defende a não produção de alimento. Por quê? Porque o projeto do governo Bolsonaro é entregar o território nacional, a produção de alimentos para as grandes transnacionais, ou seja, a desnacionalização da nossa economia, do nosso território e da nossa agricultura. E, nesse sentido, nós somos uma pedra no sapato, a agricultura familiar, porque produz 70% dos alimentos. Mesmo que esse ano, Jonatas, nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, quase que por unanimidade, a Lei Assis Carvalho,
que era criar um auxílio emergencial para os agricultores e, ao mesmo tempo, um crédito emergencial para a gente seguir produzindo alimento para poder combater a fome. O Brasil volta assustadoramente para o mapa da fome, justamente pela política entreguista de Bolsonaro e pela política de perseguição à reforma agrária, aos movimentos populares do campo e à agricultura familiar. Você já citou uma pauta extensa de lutas e eu gostaria de perguntar qual as principais lutas para o movimento popular em 2021? Dois campos. No campo institucional, vamos continuar pressionando o Congresso Nacional, vamos continuar pressionando as entidades internacionais de direitos humanos para que reveja as políticas de Bolsonaro, vamos continuar pressionando os órgãos de controle do Brasil para que reveja o desmonte que o governo Bolsonaro está fazendo, que é um desmonte anticonstitucional, e, portanto, o INCRA não está cumprindo a sua função institucional, então nós vamos continuar denunciando. Isso é um campo da luta. O outro campo é a luta simbólica. Nós temos que cuidar da vida, cuidar das pessoas, para que a gente não se contamine do coronavírus, porque sempre morrem os mais pobres. Nós vamos cuidar disso, mas ao mesmo tempo nós vamos fazer luta simbólica. E a partir do dia 10 de dezembro, nós vamos iniciar uma grande jornada já de luta simbólica para a gente entrar em 2021 mobilizado em luta do nosso papel histórico da reforma agrária popular e da produção de alimentos, meu querido Jonas. Você tem como detalhar ou nos adiantar alguma coisa dessas mobilizações a partir agora de dezembro? Veja, de imediato, dia 8, nós vamos ingressar no STF com a ADPF contra a inconstitucionalidade dos entulhos agrários de Bolsonaro e a paralisação da reforma agrária. Então, nós vamos iniciar no dia 8 com essa medida, assinada por vários partidos políticos. No dia 10, nós vamos ter na Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma denúncia formal dos movimentos populares contra a perseguição. E aí, dia 10, grandes mobilizações nas capitais, com distribuição de alimento, com a solidariedade e com a produção que a gente tem chamado de isolamento produtivo. Nós vamos estar isolados, mas ao mesmo tempo produzindo alimento para seguir produzindo e entregando para a população.